Vamos passar então aqui agora a correção do exercício número 8 dessa lista. Temos aqui também mais uma propriedade, né? Vamos relembrar as propriedades aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a n. Se for assim, conserva a base, somos expoentes. A, m e n são números quaisquer, né? A elevado a m dividido por a elevado a n. Se for dividido, ao invés de somar, a gente subtrai na ordem que tiver lá. Se for potência de potência, olha só, é uma potência elevada a outra potência. O que a gente faz? Multiplica os números. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar esses números aqui. Menos 4 ao quadrado ao cubo. Isso então aqui é menos 4 elevado a 2 vezes 3. Porque eu tenho o que a gente chama aqui de potência, né? Então é igual potência de potência, porque é uma potência elevada a uma outra potência, né? Então mantenho menos 4, multiplica 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, então dá menos 4 a sexta potência. Aqui eu tenho mais 5 elevado ao cubo elevado à quarta, então multiplico os dois. Fica 5 elevado a 12, 12ª potência. O próximo é menos 3 elevado a 3 vezes 2, que dá menos 3 elevado a 6. O próximo é menos 7 elevado a 3 vezes 3. Dá menos 7 elevado a 9. Observa, muito grande para a gente resolver. Ó. Não vamos resolver ainda não. Mais 2, vou fazer um com mais 2. Ó. Posso colocar ou não, tá? Opcional. Elevado a 4 vezes 5. 2 elevado a 4 vezes 5, 20. Ó. 2 elevado a 20 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes. Menos 7 elevado a 5 vezes 3. É menos 7 elevado a 15. Você imagina se fazer menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, 15 vezes para dar esse valor, é um valor muito alto. Né? Ou não, dependendo. Né? Nesse caso, esse é um valor bem baixo, porque o resultado é negativo. Mas é uma questão bastante trabalhosa. Né? Tá aí, então, a questão número 8. É sempre importante que a gente tenha em mente aqui essas propriedades, né? Propriedades super importantes da potenciação. Né? Quem dominar essas propriedades aqui já está num bom caminho. Né? O exercício número 9 volta para as raízes. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui num detalhe, antes da gente resolver essas raízes. Então, olha só. Se a gente fizer 1 ao quadrado, dá 1. 2 ao quadrado, dá 4. 3 ao quadrado, eu estou fazendo ao quadrado porque as raízes são quadradas, né? Quando não tem nada escrito é 2. Dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25, que é 5 vezes 5. 6 ao quadrado dá 36, que é 6 vezes 6. 7 ao quadrado dá 49, que é 7 vezes 7. 8 ao quadrado dá 64, que é 8 vezes 8. 9 ao quadrado dá 81, que é 9 vezes 9. E 10 ao quadrado dá 100, que é 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Vou fazer mais uns aqui. Ó. 11 vezes 11, 11 ao quadrado dá 121. 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13, 169. E por aí vai. 14 vezes 14. Né? E aí por aí vai. O que acontece? Sempre ter esses números aqui em mente já é muito bom. Porque se 1 ao quadrado dá 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Se 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada do 4 é 2. Então, olha só. Isso aqui já dá para a gente memorizar. Ó. Se o 1 elevado ao quadrado dá 1, a raiz de 1 é 1. Se 2 ao quadrado dá 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque o número que é resultado elevado ao quadrado tem que dar esse aqui. A raiz quadrada de 9 é 3. Porque o 3 ao quadrado dá 9. Então, esse número elevado ao quadrado tem que dar quem está aqui dentro. A raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 ao quadrado é 16.
e assim sucessivamente. Então, esses aqui são os mais simples, a gente já pode até memorizar. Se você sabe bem os fatos, sabe bem essa propriedade da potenciação, você já consegue resolver todas essas potências aqui de uma forma bem simples. Olha só. Raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 16. Bom, a raiz quadrada de 25 é 5. Porque o número que multiplicado por ele mesmo, que elevado ao quadrado dá 25, é o 5. Tá aqui, ó. Mais a raiz quadrada de 16 é 4. E 5 mais 4 dá 9. Então, esse aqui está resolvido. Não é tão difícil, né? Sugiro aí, então, que vocês memorizem isso aqui, que já vai resolver muitos dos problemas da gente. A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 49 é 7. E 3 menos 7 é menos 4. Né? Porque mantém o sinal do maior, o 7 é negativo, então fica menos 4. Raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E a raiz quadrada de 0 é 0. E 1 mais 0 é 1. Sempre se lembre disso, né? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 elevado ao quadrado é 0. Aliás, 0 elevado a qualquer número, né? É 0. A raiz quadrada de 100 é 10. Menos. Raiz quadrada de 81 é 9. Mais. A raiz quadrada de 4 é 2. 10 menos 9 dá 1. 1 mais 2, 3. Menos, dá conta. A raiz quadrada de 36 é 6. Mais a raiz quadrada de 121, que é 11. Mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, é menos 6 mais 11 mais 3. Menos 6 mais 11 dá mais 5. Né? Conserva o sinal do maior. O 11 é maior, conserva o mais. E a diferença de 6 para 5, porque os sinais são diferentes. 6 para 11 é 5, porque os sinais são diferentes. Então, menos 6 mais 11 dá 5. 5 mais esse 3 aqui. E 5 mais 3, 8. E o último aqui, letra F. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12, 12 ao quadrado, é 144. Então, é 12 mais a raiz quadrada de 169 é 13. Menos a raiz quadrada de 81 é 9. Né? Então, o que acontece aqui? 12 mais 13 dá 25. Ó. 2 mais 3 dá 5. 1 mais 1, 2. Menos 9. 25 menos 9, 16. Então, quer dizer, a raiz quadrada de 144 mais a raiz quadrada de 169 menos a raiz quadrada de 31 dá 16. Então, sabendo essas raízes aqui já de memória, já nos adianta bastante. Né? Essas raízes pequenas. Quando as raízes forem maiores, aí a gente pode ter outros métodos de resolução. Mas essas raízes simples, que a gente chama assim de raízes mais cotidianas, tendo essa lista aqui em mente, que nada mais é do que tabuada, você consegue resolver as raízes quadradas de forma aí bem facilitada e, consequentemente, resolver as contas de uma forma bem mais rápida. Né? Fazendo aqui agora a questão número 10. Vamos fazer a questão 10 e 11 nesse vídeo. Vamos fazer a 10 e 11 nesse vídeo aqui. Verifique se há a raiz dos seguintes números. Bom, olha só, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Tem uma regra aí, em relação às raízes quadradas, que diz assim, ó, não existe raiz quadrada, tem que ser quadrada, ou de índice par, né? Ou seja, quando o número que tiver aqui for par, de número negativo. Que uma hora nós vamos esclarecer por quê. Quando a matéria for aí caminhando. Não existe em matemática esse símbolo aqui, ó. Tem esse símbolo aqui que é o existe. E tem esse símbolo aqui que é o não existe. Né? Eu vou usar esse símbolo aqui. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto R, que é o conjunto que nós estamos trabalhando aqui. Né? O conjunto que estamos aprendendo é o conjunto dos números reais. Então, dentro do conjunto dos números reais, não tem raiz quadrada. Existe algum outro conjunto aí que tem a raiz quadrada. No que a gente está trabalhando, não tem. O que significa que, se tiver um número negativo
Dentro de uma raiz quadrada, não existe resposta. Olha só. A raiz quadrada de 4 a gente já sabe que é 2. Porque 2 ao quadrado dá 4. Mas a raiz quadrada de menos 4, como tem um número negativo dentro desta raiz, não existe. A gente coloca isso aqui. Ó. A gente menciona lá. Não existe em R. Então, dentro do conjunto dos números reais, não tem. Tem algum outro conjunto que tem. No nosso, não tem. Menos a raiz quadrada de 4 existe, porque o menos está fora da raiz. Então, dá menos, fora da raiz, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 64 existe. Dá 8, porque 8 ao quadrado dá 64. Vamos colocar por quê, né? Pois 2 ao quadrado dá 4. Aqui, mesma coisa. Raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, dá 64. Raiz quadrada de menos 64 não existe. Se tiver número negativo lá dentro, não existe em R, dentro do conjunto dos números reais. Menos a raiz de 64 tem. É menos do lado de fora da raiz. Raiz de 64, 8. Né? Aí está resolvido o nosso problema. Então isso aqui é uma coisa sempre importante para se memorizar. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto R. R é o conjunto dos números reais. No futuro, essa regra vai ficar um pouco mais ampliada, né? Vocês deverão ver no nono ano, durante o ensino médio. Aí a regra vai abranger tudo, dizendo assim que não existe raiz quadrada não existe raiz de índice par de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Né? E aí, durante a vida de estudante de vocês vão até um dia saber quanto é que dá efetivamente a raiz de menos 4, porque ela existe. Existe uma raiz quadrada de menos 4. Ela não existe no conjunto dos números reais, que é o conjunto, nosso conjunto universo de trabalho por enquanto. Né? No futuro aí vocês vão descobrir quanto que vale a raiz quadrada de menos 4. O exercício número 11, dá para a gente fazer aqui também bem rapidinho, é calcular essas raízes aqui, aquelas raízes triviais que a gente já tinha memorizado aqui. Ó. Vou até colocar elas aqui de novo. Vamos esperar focar aí, ó. Para vocês verem. Raiz quadrada de 9 é 3, de 16 4, de 25 é 5, de 81 é 9. Então, raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4, porque 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 ao quadrado é 25. De 81 é 9. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. De 64 é 8. De 100 é 10. Eu coloco bastante desses exercícios para que vocês aí memorizem. Né? Essas aqui é bom que a gente já memorize, essas raízes mais simples, que elas aparecem bastante. Raízes mais complicadas a gente vai eventualmente resolver aí no futuro mais próximo. Vamos aproveitar, fazer aqui então a número 12, para acabar essa lista. Resolva as expressões abaixo. Somar as raízes, ó. Se a gente já souber os valores dessas raízes, a gente faz rapidinho. Letra A raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 36 é 6. É só colocar as raízes ali e resolver. Não tem muito segredo, né? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 36 é 6. E 4 mais 6 dá 10. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. E 5 mais 3 dá 8. Raiz quadrada de 49 é 7. Menos a raiz quadrada de 4 é 2. E 7 menos 2, 5. Raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. 6 menos 1 dá 5. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. E 3 mais 10 dá 13. E aqui eu tenho agora a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2 vezes a raiz do quadrado de 9, que é 3. 2 vezes 3, 6. E aqui, esse exercício que pode parecer talvez aí um pouco mais complicado, mas no nosso caso não é. Porque a regra diz que quando tem uma fração dentro da raiz, é só separar uma raiz para o de cima e uma raiz para o de baixo.
Então, por exemplo, isso aqui é igual a raiz de 1 dividido pela raiz de 100. Bom, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, quando você tiver um número dividido pelo outro dentro da raiz, você pode separar uma raiz para cada um. Menos a raiz de 1 dividido pela raiz de 16. O menos pode ficar tanto em cima quanto embaixo, não tem problema. Só que ele tem que vir escrito. Menos a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 nonos. Então, olha só. Separa uma raiz por de cima, separa uma raiz por de baixo. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a raiz quadrada de 1 sobre 100 é 1 décimo. A raiz quadrada de menos 1, 16 é menos 1 quarto. E a raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. Tira a raiz de cima e a raiz de baixo. Coloca uma raiz para cada um. E se o número que está dentro for o número decimal, ó, também não tem nenhum problema. Porque é só transformar o número decimal em fração. Sabemos que o 0,01 é 1 sobre 100. Porque já aprendemos na sala como é que transformamos um número decimal em fração. Vamos relembrar aqui, ó. 0,01. O que a gente faz? A gente copia o número todo lá, desprezando, caso haja, os zeros e a vírgula. Desprezando aqui os zeros e a vírgula, sobrou 1. Aí a gente passa um traço. Como nós temos duas casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula é 100. Se fosse uma casa depois da vírgula, seria 10. Se fosse 3, seria 1000. Se fosse 4 casas, 10.000 e aí sucessivamente. Então, 0,011 centésimo é 1 sobre 100. Que foi o que eu coloquei aqui. E aí, aí fica igual esse aqui, ó. Porque aí vai ter um menos aqui, a única coisa que vai mudar. Menos a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 100 é 10. E o menos você mantém, porque o menos está fora do exercício lá, né? 0,81. Vamos transformar aqui o 0,81, ó, em fração. Então, despreza o zero e a vírgula, copia tudo que está lá. Desprezar o zero e a vírgula, caso exista, né? Existe 0, ali. Então, 81 sobre 100 também, porque aqui tem 2 casas depois da vírgula. Então, 0,81 é 81 centésimos. Você vem aqui. Tem que esperar um pouquinho o foco ajustar. E traz isso aqui para dentro da raiz, ó. 81 sobre 100. E aí você separa uma raiz por 81 e uma raiz por 100. A raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10. E o 2,25. 2,25 também não tem segredo. Como é que transforma 2,25 em fração? Que nós aprendemos aí enquanto estávamos na aula. É 225, porque não tem 0, nenhuma, sobre 2 casas depois da vírgula é 100. Então, 2,25 é 225 centésimos. Então, isso aqui é raiz de 225 dividido pela raiz de 100. E aí vocês vão ver que a raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225. E a raiz de 100 é 10. 15 décimos dá para você simplificar, né? Você tem que simplificar. Vamos ficar por quanto aqui? Vamos ficar por 5. 15 por 5 dá 3. 10 por 5 dá 2. Né? 5 aqui é o MDC. 15 por 5, 3. 10 por 5, 2. Quer dizer, então, que a raiz quadrada de 2,25 é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Né? Então, isso aqui é 1,5. Esse aqui é 0,9. Caso você queira dar a resposta em forma decimal. Menos 1 décimo é esse aqui. Menos 0,1. E por aí vai. Né? Encerramos essa lista. Em breve a gente volta aqui com mais correções de exercícios. Espero aí que vocês acompanhem a correção também que eu vou mandar dos exercícios de geometria. E continue estudando, né? Volta aí os vídeos, dá uma olhada no como é que eu fiz. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí
os comentários, que assim que possível eu volto para esclarecer as dúvidas de vocês. Um abraço aí a todos.